E aí, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um dos mistérios mais fascinantes da engenharia antiga. Uma cidade inteira que ficou escondida por séculos debaixo da terra. A grande pergunta é: quem construiu essa metrópole subterrânea? E por que precisavam esconder 20 mil pessoas? Vem comigo mergulhar nessa história. Imagina só, você está fazendo uma reforminha em casa e, de repente, encontra uma passagem para um mundo perdido. Parece coisa de filme, né? Pois é, mas essa é a história real de como um dos maiores segredos da antiguidade foi revelado. E não foi com nenhuma expedição chique, não. Foi por um acaso inacreditável. Então, vamos lá. A gente está em 1963, na cidade de Derinkuyu, que fica na região da Capadócia, na Turquia. Um lugar que já é famoso por suas paisagens meio surreais, mas o que estava prestes a ser descoberto ali ia mudar tudo que a gente sabia sobre a história daquela região. E tudo começou da forma mais comum que se possa imaginar. Um morador, que a história nem guardou o nome, resolveu fazer uma reforma em casa. Sabe como é? Derrubar uma parede no porão para ganhar um espacinho extra. Mal sabia ele que estava prestes a encontrar um portal para o passado. E essa imagem aqui dá uma boa ideia do que foi esse momento, porque atrás da parede não tinha mais porão, tinha uma passagem, um corredor escuro, silencioso que descia para as profundezas da terra. Aquele homem não fazia ideia, mas ele tinha acabado de achar a entrada de uma cidade perdida. A partir daquela parede derrubada, os arqueólogos começaram a desvendar uma estrutura de uma escala assim, quase inimaginável. O que eles acharam ali não era uma caverninha ou um abrigo qualquer. Era uma cidade gigantesca e super complexa. Um verdadeiro monumento à capacidade humana de sobreviver. 20 mil. Esse é o número de pessoas que a cidade de Derinkuyu conseguia abrigar. 20 mil pessoas, mais os animais e todas as provisões de comida. Isso é maior do que muita cidade pequena que a gente tem por aí hoje em dia. E essa galera toda não vivia num único andar, não. A cidade tinha, pasmem, 18 andares subterrâneos, 18 níveis, um embaixo do outro, todos escavados na rocha vulcânica, que é mais macia ali na região. A profundidade total chega a impressionantes 85 metros. Só para ter uma noção do que é isso, é quase a altura de um prédio de 25 andares, só que é construído para baixo, para dentro da terra. E o mais impressionante é que não era só um monte de túnel aleatório. Existia um plano, uma lógica. Era uma cidade de verdade, com bairros, áreas comuns, infraestrutura, tudo projetado para garantir a sobrevivência contra qualquer ameaça que viesse do mundo lá de cima. Aí fica a pergunta óbvia, né? Como? Como é que 20 mil pessoas conseguiam sobreviver por meses a 85 metros de profundidade sem nunca ver a luz do sol? A resposta, meu amigo, está numa engenharia simplesmente brilhante. A cidade tinha absolutamente tudo. Tinha casas para as famílias, cozinhas comunitárias com fornos, estábulos para os animais, lugares para fazer vinho e azeite, armazéns gigantes de comida e até capelas e uma escola para manter a vida social e religiosa ativa. E olha só, não era só um lugar funcional para sobreviver. Repara na arquitetura dessas salas, com colunas de sustentação, tetos arredondados, existia uma sofisticação na construção que ia muito além da necessidade básica, mostrando uma cultura que florescia mesmo debaixo da terra. Mas o ponto principal era este. Derinkuyu era uma fortaleza. As passagens eram super estreitas, o que obrigava qualquer invasor a entrar em fila, um por um. Portas de pedras gigantes, que parecem portas de cofre, podiam ser roladas para fechar os corredores, isolando completamente cada andar. E o mais genial, eles podiam cortar o acesso à água dos andares de cima, para impedir que um inimigo envenenasse a fonte principal. Mas a peça mais genial dessa engenharia toda era o sistema de ventilação. Um poço central, com 55 metros de profundidade, trazia ar fresco para todos os 18 níveis. E como ele também era fonte de água potável, era o verdadeiro coração da cidade. Sem ele, a vida ali dentro seria impossível. Ok, agora que a gente já entendeu o como, vamos para o quem e para o porquê. Afinal, quem precisaria de um refúgio tão complexo assim? A resposta passa por milênios de história e por vários povos diferentes. A história de Derinkuyu é basicamente uma história de refúgio. Começou lá atrás com os frígios, que cavaram os primeiros andares. Séculos depois, os primeiros cristãos ampliaram a cidade para se esconder da perseguição romana. Depois, serviu de abrigo durante as guerras contra os árabes e mais tarde contra os mongóis. Vários povos, um depois do outro, usaram essa cidade como escudo, até ela ser finalmente abandonada em 1923. E se alguém acha que isso é só coisa de um passado muito distante,
Dá uma olhada nesse relato de 1909. Ele mostra que o uso desses abrigos continuou até o comecinho do século XX. A memória de se esconder debaixo da terra ainda estava viva, uma prova da necessidade de segurança que sempre marcou a história dessa região. Depois de ser abandonada em 1923, a cidade foi praticamente esquecida. Seus segredos ficaram lá, trancados atrás de paredes falsas em porões de casas comuns, esperando aquela reforma inevitável de 1963. E em poucos anos, o que era um segredo local virou uma atração mundial. Hoje, parte da cidade está aberta para visitação e qualquer um pode caminhar por esses corredores históricos e ficar de queixo caído com a engenhosidade de quem construiu tudo isso. É claro que um lugar incrível como esse atrai todo tipo de teoria, né? A visão dos historiadores e arqueólogos é bem clara. Era um refúgio contra inimigos aqui da Terra mesmo. Mas nos anos 80, um autor famoso, Erich von Däniken, popularizou a ideia de que a cidade foi feita para se proteger de ataques aéreos, quem sabe até de alienígenas. É uma ideia divertida, mas todas as evidências apontam para a necessidade de se defender de inimigos bem terrenos. Derinkuyu nos mostra que a história tem muitas camadas, algumas literalmente debaixo dos nossos pés. Essa exploração de hoje faz a gente pensar que outros segredos incríveis ainda estão por aí, só esperando para serem redescobertos. E agora a gente quer saber a sua opinião. Qual outro mistério da história ou da ciência você gostaria que a gente desvendasse por aqui? Deixa sua sugestão aí nos comentários. E claro, se gostou dessa viagem ao centro da Terra, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!